Você já ouviu falar de viagem astral, projeção astral, desdobramento astral ou simplesmente corpo astral? Hoje eu vou contar para você a história de Emília, mais precisamente o segredo de Emília. Meu nome é Jorge Israel, bem-vindo ao canal Semential. Vem comigo. Semential, o canal da essência. O ano era 1972, mais precisamente uma quinta-feira, 18 de maio. Emília jantou e recolheu-se aos seus aposentos. Já tinha anoitecido. Ela queria corrigir os cadernos dos seus alunos. Sim, ela era professora. Trabalhou mais ou menos até umas 21 horas quando levantou-se da escrivaninha e foi admirar pela sua janela aquela linda noite estrelada. Só que aquela noite parecia diferente. O céu parecia mais próximo, a lua maior. E isso também causava uns certos calafrios nela, porque ela ficava imaginando que fazia questão de 3 anos que o homem tinha acabado de pisar naquela mesma lua que ela observava. Algo estranho, porque parecia ao mesmo tempo tão perto e tão longe. Impressionada com o cenário, Emília fechou as cortinas e, depois de tomar um golinho d'água, deitou-se na sua cama de ferro polido e colchão de molas. Obrigado, meu Deus, por este dia maravilhoso e pela oportunidade de ainda poder encontrar meu amado Hermínio, disse ela com as mãozinhas postas, os olhos fechados e rezando a Deus. Obrigado também por poder continuar confiando no seu amor e ter perdido todo aquele meu medo. E logo em seguida ela se deitou e apagou em menos de 5 minutos. Mas Emília continuava consciente. É aqui que tudo começa. Para clarear melhor essa história verdadeira, vamos voltar no tempo 5 anos. Mais precisamente, no ano de 1967. Quando Emília começou a ter essas experiências bizarras do ponto de vista dela, ela num primeiro momento ficou apavorada com essa paralisia extrafísica, paralisia do sono, quando você não consegue mexer sequer um músculo, se percebe consciente, mas ainda assim parece que está engessado, como se alguém estivesse lhe segurando, como se fosse algo sobrenatural, perigoso, ou algo a ser evitado. E ela sempre recorria a Deus para pedir ajuda para tirá-la dessa situação, o qual parece que sempre ajudava, porque ou ela rapidamente terminava deslizando na inconsciência profunda, ou então ela tinha alguns sonhos completamente diferentes e aparentemente descabidos. Com o tempo, ela começou a perder esse temor dessa sua condição onírica. Mas dessa vez aconteceu algo diferente. Emília passou por aquele estado de paralisia e de repente começou a escutar um forte zumbido e sentir inclusive um enjoo quando rodopiou pela cama e, em vez de cair pela lateral da cama, flutuou, subindo em direção ao teto. Quando chegou perto do teto, ela girou sobre si mesma e avistou seu corpo lá embaixo. Emília nunca tinha escutado falar em viagem astral, corpo astral ou experiências desse tipo. Imagine o estupor com que ela encarou essa sua primeira experiência.
Incrédula, aproximou-se mais da cama e observou demoradamente aquela casca desengonçada e vulnerável. E, cheia de compaixão, pensou: nossa, que coisa mais medonha! Achei que eu fosse mais bonita do que isso. Imediatamente foi sugada para dentro daquela coisa medonha e acordou sobressaltada, com o coração aos pulos. Gente, o que é isso? Foi uma fantasia macabra ou um sonho maluco que eu tive? Ela então verificou os movimentos do corpo, percebeu que era quase meia-noite e começou a andar pelo quarto desorientada, até que parou na frente de um espelho daqueles de corpo inteiro e se observou detidamente, pensando: bem, não pareço tão horrorosa quanto aquilo que acabei de ver na cama, pensou aliviada. Devo ter tido outro daqueles sonhos estranhos. Paciência, e voltou a deitar-se. Demorou um pouco, mas Emília conseguiu dormir novamente. No outro dia, não se lembrava do tal sonho que tivera. Teve uns 10 dias de calmaria e tranquilidade, mas depois disso voltou a ter um daqueles sonhos estranhos. Porém, desta vez o espírito investigativo de Emília tomou as rédeas. Ela resolveu observar tudo e percebeu que havia um cordão translúcido de prata reluzente que se ligava do seu corpo físico na altura do umbigo até um pouco mais acima no corpo astral, um pouco acima do umbigo, na região do plexo solar, mais ou menos 10 centímetros acima do umbigo. E ali era a ligação entre os dois corpos, o físico e o astral. Emília notou que aquele cordão era fluido e transparente, com inúmeras cânulas que, como fios de luz, transitavam entre ambos organismos. Começou a se afastar do corpo físico, primeiramente indo até o portão da sua casa, sem afetar no mais mínimo o cordão. E numa outra vez foi até o colégio onde lecionava, o qual distava a 3 quarteirões da sua casa. Numa próxima ocasião foi até a cidade mais próxima, uns 42 quilômetros, com o cordão incólume, e eventualmente acabou descobrindo que nenhuma distância o afetava. A percepção de que podia projetar-se à vontade pelo astral não mudou em nada a vida física rotineira de Emília. Ela continuava muito triste com a perda recente do marido Hermínio e também de um filho que esperava algum tempo. Mas foi então que algo diferente e peculiar começou a acontecer mais ou menos um ano depois que ela começou as suas viagens extrafísicas. Lá estava Emília mais uma vez em seu corpo astral, visitando o seu lugar preferido na Terra. Paris. Gostava de pousar no cume da Torre Eiffel e, de lá, apreciar La Ville Lumière, literalmente a Cidade Luz, em todo o seu esplendor, quer fosse dia ou noite. Depois descia pelos andares da torre misturando-se com os turistas e operadores quando era de dia, que sequer imaginavam que uma moça em seu corpo astral adorava quando eles a trespassavam com seus corpos físicos, provocando cócegas deliciosas nela. Para ter mais desse prazer, ela costumava invadir os elevadores onde muitas pessoas se acotovelavam, e assim ela podia pular de uma pessoa a outra sem que ninguém a notasse. Até que um dia ela entrou num elevador que estranhamente estava vazio.
nem sinal do maquinista. Mas de repente alguém apareceu. Hermínio, meu amor, o que você está fazendo aqui? Perguntou Emília, surpresa e encantada. Oi, garota levada. Ao contrário de você, não tenho mais um corpo físico aguardando por mim em algum rincão desta terra. E resolvi que estava na hora de intervir nos seus passeios sem graça e lhe ajudar a encarar experiências melhores. Vamos sair daqui. E, tomando-a pela cintura, logo se afastaram de Paris e rapidamente desceram num ambiente completamente diferente. Parecia o interior da Argentina. Opa, eu falei Argentina? Então para tudo e vamos fazer uma homenagem merecida. Cheio de pequenas chácaras muito bem cuidadas. Logo observaram que estavam numa humilde residência com um casal dormindo na cama. Quando se aproximaram um pouco mais, Emília logo deu-se conta de que aquelas pessoas dormindo eram eles mesmos, Hermínio e ela. Estavam profundamente adormecidos, mas ela também notou que o cordão de prata que saía do corpo físico daquele Hermínio se conectava ao corpo astral do Hermínio que estava ao lado dela. Olha que interessante. O que significa isto? Perguntou abismada. Estamos num mundo paralelo à Terra, onde eu não morri fisicamente como lá, respondeu ele. Como? Como assim? Perguntou ela confusa e atordoada. Amada, eu lhe trouxe aqui para lhe mostrar que você não me perdeu de fato. A realidade é muito ampla e o que acontece numa dimensão nem sempre sucede na outra. Emília observava, incrédula, o seu corpo físico deitado nos braços do corpo do marido. Mas ao contrário do que acontecia com o cordão de prata do marido, o cordão de prata dela não se conectava ao seu corpo astral, saía teto acima, ou seja, ela não era o corpo astral daquele corpo físico que estava ali deitado. Ah, por essa você não esperava, hein? Só no próximo vídeo você saberá por que o cordão de prata daquele Hermínio físico deitado, adormecido, se ligava ao corpo astral daquele Hermínio que estava ao lado dela, mas o mesmo não acontecia com ela. O cordão de prata dela simplesmente sumia teto acima em direção a outro corpo astral. Ué, que confusão é essa? No próximo capítulo. Esta história de Emília, que eu ainda não terminei de contar para você, tem mais coisa pela frente, ela é apenas uma das lindas histórias contadas no meu livro Manual do Homem Apaixonado, que está à venda na livraria amazon.com.br aqui no Brasil, tá? Lá você encontra inúmeras histórias maravilhosas, todas elas que têm um toque
de sobrenatural, de algo a mais, de amor, de romance, de inspiração, sempre comentadas a partir de uma perspectiva mais elevada que contempla uma consciência maior, uma consciência divina que observa tudo de uma forma diferente da humana. Este livro também está em espanhol, El Manual del Hombre Enamorado, e também em inglês, The Passionate Man's Handbook. Você é meu convidado também para acessar o blog onigia.com, está escrito aí na tela, é gratuito, contém várias dessas histórias também, gratuitamente. Na seção Books desse blog você encontra o livro. Hasta la vista! Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor, vivía mi primer amor. Buscaba caminos, quizá equivocados, no supe que a ti me llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero, y en alas del viento tú me vas a llevar a las puertas del cielo, al confín de los mares. Cuántas veces en mis sueños te